Klabin é bilionário falando que você tem que investir nela, é um número de investidores crescendo exponencialmente, mas hoje eu vou falar a verdade, tá? Tudo que você tem que entender sobre Klabin, vou fazer uma análise dela aqui junto, na prática, então vamos lá pro vídeo. Klabin, empresa aí que tem bilionário falando que você tem que investir porque o foco é dividendo. Será que ele tá certo? Será que ele tá errado? Vamos fazer uma análise aqui juntos de Klabin, tudo que você tem que saber, tudo que você não tem que saber. A análise é difícil, a análise é fácil, é para investidor iniciante, não é para investidor iniciante. Vou dizer o que eu acho. Então vamos lá, caso você não saiba o que é a Klabin, o que ela faz, aqui tá bem resumindo. É a maior produtora e exportadora de papéis do Brasil e líder na produção de papéis, cartões e outro, tá? O foco dela aí, ó, é em papel e celulose. A receita dela aí é uma das mais diversificadas no mercado. E eu sempre gosto de falar o seguinte: não existe nenhuma empresa como a Klabin. Ela é única, ela tem uma verticalização ali bem interessante, desde a florestação, né? Ela tem tipo as fazendas de floresta, não sei muito bem como é que fala, mas até a embalagem final é uma quase 100% aí de verticalização. As avaliações aqui em 4.2, aqui tem mais sobre a sociedade dela. O que eu quero ver, ó, tá aqui embaixo. Já vamos começar por dividendos já, que eu vejo muita gente falando que se quer ganhar dinheiro com dividendos, a Klabin é o foco, mas eu vou te mostrar que não é bem assim. Vamos olhar aqui para o histórico dela. Então olha aí, dividendos anualizados de Klabin, a Unity, né? Desde 2014 aqui. Veja que ela, na média, ela paga R$1 por ação, né? Em 2023 está pagando aí 0,91 e a gente tem uma cotação de uns R$23 da última vez que eu olhei. A gente está falando então de 5% ao ano de dividend yield. O que, né, é até razoável para uma empresa cíclica que vende commodity. Então veja que em 2020 aqui, na pandemia ele teve uma queda, mas desde lá ela recentemente em 2021 bateu seu pico histórico. Atualmente ela está aí em R$21. Agora aqui tem um fato bem interessante que é o seguinte: investidores. Olha isso aqui. Até 2019, a Klabin era uma empresa muito pouco falada. Ninguém conhecia a Klabin. Só que virou modinha falar de Klabin. E teve um crescimento aqui exponencial. Quem dera isso aqui fosse lucro, né? Mas é investidor. Tem que tomar cuidado com isso aqui, tá? Porque quando a empresa vira modinha, geralmente ela sempre vai estar cara e dificilmente você vai encontrar um bom momento para entrar. É empresa isso aqui de Reels, né? Empresa que todo cara de Reels aí de Instagram fala isso aqui. Então hoje ela tá com quase 500 mil de investidores pessoa física. É muito grande isso aqui, tá? Receita operacional, vamos pegar o crescimento dela aqui. Aqui, veja que tem detalhado do que ela faz. Então tem desde celulose a florestal, papéis e conversão. Celulose está em 35% aqui em 2021. E papéis, 28%, conversão e florestal. Veja que é bem diversificado, tá? A receita aqui por país é uma empresa que exporta metade do que produz, a outra metade fica no mercado interno, então veja aqui que é quase metade. Exporta principalmente aí para a China e Argentina, que são os dois maiores aí países. E agora vamos aqui para que nos interessa. EBITDA vem aumentando aí, né? Ano após ano. Veja que deu um salto. Antes ele ficava ali na casa dos 1 bi. Agora ele já está batendo aí 6 bi de EBITDA. O ROI aí vem aumentando, né? Ele é muito volátil. A dívida líquida, isso aqui que você tem que se atentar, ó. Veja que ela produz em ciclos, né? A dívida é muito baixa, ela vai lá e faz o investimento. A dívida líquida sobre EBITDA aumenta, né? Ela se alavanca aí para fazer os investimentos. Então, olha isso aqui, em 2015, 7 vezes dívida líquida sobre EBITDA, né? Então, passou aí por dificuldades. Depois, o investimento ele começa a dar retorno, a dívida líquida vai diminuindo. Isso aqui, ó, aqui que tá o problema na minha opinião. Ó. Em momentos que a dívida líquida estava alta, na minha visão, ela estava o quê? Pagando dividendo. Olha os proventos aqui. Ela pagou muitos dividendos nesse período. Isso aqui tem que tomar cuidado, porque aparentemente está indo de encontro ao que ela deveria fazer, né? Ela deveria estar quitando a sua dívida aqui e não distribuindo dividendos. Às vezes está fazendo isso aqui para ficar bem falado aí por acionistas, já que agora tem 500 mil de acionistas. Às vezes ela foi pagar dividendo aí só para ficar bem falada na mídia, mas isso tem que tomar cuidado porque atrapalha a geração de valor da companhia. A companhia ela tem que focar em gerar valor e não pagar dividendo, enquanto ela poderia estar diminuindo indicador de dívida, tá? Então isso aqui para mim foi um erro, não concordo com o que fez. Então, o que você tem que olhar mais é pro EBITDA e a dívida líquida. Por que não compensa olhar margem líquida aqui? Porque no balanço da empresa, se a gente for olhar no balanço da empresa, né? Então veja que o EBITDA aí, ele deu um salto muito grande, principalmente
depois de 2020 aí. E veja que a dívida líquida é meio que em ciclos, né? Ela faz um investimento aí, diminui dívida, depois ela se alavanca e vai diminuindo aí a dívida à medida que faz o investimento. Tem que tomar cuidado com isso aqui, cara. Esses proventos aumentando aqui, ao invés de estar quitando a dívida, né? E agora vai aumentando a dívida de novo com o dividendo aumentando. Isso aqui vai atrapalhar com certeza a geração de caixa da companhia. Inclusive hoje, no dia que eu gravo esse vídeo, ela está soltando aí mais um comunicado de investimento, né? Que é o projeto Caetê. Então, assim, é uma empresa que necessita de investimentos constantes e ela não vai conseguir fazer isso alavancada e pagando dividendo do jeito que está. Então, vamos dar uma lida aqui. A Klabin está adquirindo 150 mil terras, 185 mil produtivas. Ela está comprando muita terra, né? Como sempre. A Klabin, ela tem uma fazenda gigantesca. Eles até brincam que não vão investir em fundo imobiliário porque eu tenho Klabin, né? Tem aí centenas de milhares de hectares aí de terra. Então, é muito floresta. Então, o volume esperado de colheita, as informações aqui não são tão relevantes. Explicando, lógico, o preço de compra da madeira em pé, os blocos de Caetê são maiores. Eucalipto, né? Aí que os pinos, é o tipo de floresta aqui. Eucalipto, madeira própria. Então, assim, esse é o fato relevante. Se você quiser, entra aí depois e dá uma olhada, mas coisas que você tem que se atentar que é importante. Receita vem aumentando, EBITDA vem aí aumentando ano a ano, ele dá umas variadas meio que doidas às vezes, né? O CAPEX, ele vai variar muito, igual eu falei, ele vai variar aí dos investimentos que a empresa vai fazer em momentos que ela vai investir, vai aumentar o CAPEX, é normal, você tem que entender disso que é uma empresa cíclica. Analisando aqui o último balanço que a Klabin nos relatou. Então, olha isso, celulose. O volume vendido de celulose foi quase 500 mil de toneladas, o segundo maior volume de vendas desde o start-up do Pluma 1, né, que é uma fazenda, uma fábrica lá. CAPEX foi inferior, então eles devem ter ficado parados, imagino, por algum tempo, depois a gente vai ver isso quando chegar lá. A queda aí foi de 3% no custo caixa, isso aqui é muito importante porque empresa de commodity, ela tem que ganhar dinheiro com custo caixa, tá? Se beneficia empresas que têm custo caixa menor, então o foco dela, ela tem que ser nisso, porque ela vende commodity, produto que não tem diferencial competitivo na grande maioria das vezes. Então, tem que focar no custo caixa. Fluxo de caixa livre, 7%. Resiliência, provém de dividendos. Ela apresentou 1,5 bilhões de dividendos. Foi o que eu falei. Nos últimos tempos aí, vem pagando até mais dividendos do que eu acho justo, né? Volume de vendas diminuiu 5%, né? O que é normal aqui. Mas a receita líquida caiu 20%. Grande parte devido à celulose, né? O preço deve ter variado para baixo e deve ter vendido menos. EBITDA ajustado aí caiu 41% em comparação com o terceiro TRI de 2022. No ano está aí 21%. É aquilo. Vai variar muito de acordo com o preço das commodities, né? Aqui tem uma mensagem, né, que está falando de Selic e tudo mais, incerteza. Volume de vendas, o que está importante? Celulose. A celulose aumentou em 30% as vendas, mas a receita caiu 20%. Então, a gente já sabe que foi no preço. Celulose é uma commodity que varia muito. A venda de papel aumentou, mas no ano aí vem caindo. Aqui tem os tipos de papéis também, né? Eu não vou em cada um. Aqui que tá as paradas. Conforme programado, houve uma parada de manutenção. Enfim, tipo, esse tipo de negócio, ele tem que fazer parada mesmo. Não tem o que fazer. Veja que a celulose aumentou 27% de vendas, papéis manteve 0 a 0, mas anualizada aí nos 9 meses caiu 17%, embalagens aí aumentou, mas caiu no terceiro TRI e caiu também no ano. O que eles explicam? Celulose aumentou, né, o maior número de vendas, explicação pela menor produção em decorrência de parada, né? Então eles venderam menos papel cartão por causa da parada. O foco deles também foi em outro tipo de cartão, em sacos industriais em decorrência principalmente da queda nas exportações. Exportação aqui que é importante, ó. Veja que o volume de vendas caiu 5%, mas é meio que meio a meio, né? A Klabin exporta metade, a outra metade ela fica aqui, ela vende para o mercado interno. 44% aqui de vendas da celulose. Então é um número bem interessante. Veja que é uma empresa aqui bem diversificada, muito mais do que, por exemplo, uma Suzano. Câmbio aqui, né? Isso é muito importante aqui para a empresa. Já vou explicar isso. Receita líquida de celulose caiu 34%, aquilo que a gente já tinha visto. No geral aí caiu 20%. As embalagens aí, apesar de ter vendido menos, tem a receita maior do que a celulose, porque é um produto de maior valor agregado. O custo caixa de celulose, ele reduziu no ano e reduziu em relação ao trimestre, muito bom, ela tem que focar muito nisso mesmo, tá certo, isso é uma ótima coisa. Despesa com vendas, custo caixa total, aumentou em relação ao último TRI, mas ano a ano caiu 2%. Isso já considerando todos os produtos da empresa
vendidos. Aqui está o custo caixa, né? É bem diversificado aí os custos. Engraçado que achei que deveria ser maior esse custo com papel. Enfim, ativos biológicos, isso aqui em relação às florestas. E aqui que está a maior dificuldade. Por que eu acho que a Klabin não é uma empresa para o iniciante colocar na carteira? Porque ele tem que entender desses conceitos aqui, ó. Variação cambial, efeito hedge. Então, o cara ou a cara, ela tem que entender mais disso aqui, porque se não entender, vai ficar boiando quando olhar o relatório da empresa. Então, na minha opinião, não é uma empresa para o iniciante adicionar na sua carteira justamente por isso aqui, tá? Isso aqui complica muito a análise. Caso você queira entender isso aqui, vá atrás de entender esses conceitos, que aí você vai entender, mas na minha opinião é uma burrice investir em Klabin sem entender esses pontos. Enfim, aqui tem mais alguns detalhes sobre endividamento. A grande parte da dívida aí é de longo prazo e tá em moeda estrangeira, né? Então veja que 92% da dívida aqui é de longo prazo. Aqui tá bem dividido, ó. A grande parte da dívida é em dólar, tá? Então você tem que, né, tipo, entender esses conceitos do que aumento do dólar faz, tanto na venda como na dívida, porque a grande parte da dívida dela está em dólar e ela vende alguns produtos em dólar, outros produtos em real, é meio aveio. Então a verdade é que fica uma confusão cambial ali, que você tem que entender esses conceitos aqui quando eles falam de hedge, por exemplo, ó, hedge accounting, que eu não vou passar por isso agora, mas esse é o meu veredito. A Klabin é uma empresa ótima aí, na minha opinião é ótima, mas se você quer investir, entenda primeiro esses conceitos aqui. Inclusive, eu posso fazer um vídeo aqui explicando esses conceitos, tá? Mas se você é iniciante, não entende ainda e não tá afim de entender ainda, acho que não é o momento para você. Acho que você não deveria investir em Klabin, porque isso aqui é uma parada muito importante que você tem que entender sobre a empresa. Pela sua atenção, muito obrigado. Espero que você tenha gostado. Tamo junto. Abraço.